Olá, tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, como é que estão aí, turma do sétimo ano, belezinha? Nós vamos falar agora de história? Não, nós vamos falar de filosofia, depois que a história. Então, nós vamos aqui estar no capítulo 5, Viver Humanamente. Se da outra vez eu solicitei a leitura do capítulo, o estudo dirigido e as atividades, agora eu vou querer também o capítulo 5. Viver humanamente. Mas de que fala mesmo esse capítulo? O estudo dirigido vocês vão ter agora, acho que vocês já vão receber pelo site. O vídeo também vai estar lá no site, só que as tarefas vocês vão me entregar, por hora eu vou me entregar para o WhatsApp ainda, tá bom? Mas então eu vou pedir a leitura do capítulo todo. Ele é pequeno, é tranquilo. Nós vamos refletir sobre nossas atitudes, refletir também sobre nossa sociedade. Esse capítulo ele quer falar como o ser humano ele hoje pode ter tantas oportunidades através da tecnologia, do desenvolvimento da ciência, mas ao mesmo tempo é uma sociedade também que tem desigualdade, que nem todas as pessoas têm as mesmas condições de viver. Se nós fazemos a pergunta se você consegue viver humanamente, nós também podemos falar que o ser humano tem esse potencial, mas nem todos podem viver da forma digna, ou seja, viver humanamente, ter humanidade. Muitas pessoas têm a humanidade tirada delas, geralmente pela desigualdade social, por um ambiente de violência, onde as pessoas se tornam antissociais, contra a sociedade. Elas começam a fazer mal à sociedade ao invés de fazer parte dela e se beneficiar da sociedade. Então nós temos um problema sério e que isso está relacionado muito ao preconceito, à discriminação, à desigualdade, à violência, à criminalidade, e todas as pessoas elas têm um potencial muito bom dentro delas, mas infelizmente há muitos fatores, muitos motivos que estão fora dela acabam influenciando a personalidade, influenciando comportamentos que são muito agressivos. E também pessoas que estão passando muito necessidade. Vale dizer também esse momento de quarentena. Quantas pessoas hoje não estão passando fome? Será que essas pessoas têm condição de viver humanamente? Quantas pessoas não estão na fila querendo receber esse auxílio de R$ 600 e que elas não podem trabalhar agora? Será que elas vão ter condição de viver humanamente daqui 1, 2 meses se não receberem, se não puderem trabalhar? Então é uma verdade que nós temos, uma situação, é um fato que, a depender das condições de vida de cada um, elas não poderão viver humanamente. É disso que vai falar um pouco esse capítulo. E aí ele vai trazer uma discussão a partir da página 19, que vocês vão dar uma lida. Tem um quadro de Salvador Dalí, que vai mostrar uma imagem, um quadro surrealista, que é, né, o nascimento, né, digamos assim, do ser humano, né, do ser político, do ser humano. Então, é uma forma da gente entender um pouquinho aí como é que seria esse ser humano de fato. Então, vocês vão ver que tem um texto que é da problematização, que vai falar sobre a desigualdade social, de como hoje nós podemos ter tanta coisa desenvolvida, tanta coisa interessante no mundo, mas que na verdade nós temos uma desigualdade social, pessoas com necessidades, uma cidade que toda cidade tem também pessoas que convivem com violência, com a miséria, com a fome, pessoas que negam o ser humano, que são negadas também. E ao mesmo tempo que hoje nós temos tecnologia, estamos aqui podendo acessar a internet, tem gente que não tem nem essa condição. Na escola pública tem tantas pessoas que não têm acesso a um celular, a um computador, a uma internet com Wi-Fi, passam muitas necessidades. Então não tem nem como falar que pode continuar as aulas para eles, sendo que eles não têm nem como acessar. Então seria um faz de conta. Isso tem que ser levado em consideração nessa quarentena, e até agora não tem uma solução viável. Não dá para voltar às aulas, mas também não dá para manter as aulas à distância. É uma realidade difícil, né? Então elas não estão tendo plenamente suas condições de viver, humanamente falando. Nós temos também aqui na investigação da página 20, vocês vão dar uma lida nisso. Vai falar um pouquinho sobre os pensamentos de liberdade que existem, sobre as formas de cada um pensar no ser humano, de viver humanamente, de como é que seria essa luta, essa forma de viver humanamente, né? Então os seres humanos eles seriam livres para escolher a forma de viver ou a forma de não viver. Eles serão livres para viver e conviver com os outros também.
Então, para alguns filósofos, por exemplo, Spinoza, ele vai falar que o ser humano não tem suas escolhas definidas. Isso cabe a Deus. Deus que vai definir a vida de cada um. E todos nós devemos buscar a Deus e buscar nele a sabedoria para poder seguir uma vida, né, guiada em Deus e não baseada somente nas nossas vontades, nos nossos instintos, não é isso? E nem somente também na nossa razão. Então a felicidade vai ser quando a gente ficar livre de nossos impulsos, nossas vontades. Tem também Sartre que vai falar que a nossa personalidade ela só vai existir depois que nós fazermos escolhas. Então ninguém nasce com um jeito de ser, nós é que vamos nos transformar aos poucos com as nossas escolhas. Isso é um conceito também interessante, que é o de Sartre. Vocês já viram isso um pouquinho no sexto ano, que é sobre a liberdade, as escolhas. Então todos os seres humanos eles vão ser livres para escolher e eles vão construir a personalidade deles, quem eles são, na medida que eles fizerem escolhas. Então o ser humano, para viver humanamente, ele tem que ser livre, ter condições para fazer essas escolhas e aí se formar do jeito que ele quiser, fazer o que ele quiser da vida, e ele precisa ter essas condições. Nós vamos aqui também sobre a forma que o ser humano ele pode fazer seu próprio destino, né? Se o destino ele não existe, ninguém traçou pra gente, na visão de Sartre, nós vamos ter que fazer o nosso próprio destino. E aí temos a parte de reflexão também, vocês vão ver um trecho de um livro que é de Madeleine Chauí, vocês vão dar uma olhadinha aqui. Vai falar que ao mesmo tempo que nós temos essas tecnologias, a ciência, assim como foi no início do livro, nós ainda temos uma situação que é de problemas de comunicação, de violência, de desigualdade, e isso daí é algo que nós podemos superar. Não dá para considerar que isso está pronto e acabado, que não tem como mudar as coisas, tem, e isso daí é que está a liberdade. Então a liberdade que existe em nós, nos seres humanos, é de mudar a realidade. A realidade do jeito que ela é, não é algo pronto e acabado, é nosso destino sofrer com pandemia, com poluição, com falta de alimento, de água. Nós podemos mudar tudo. Então a liberdade nossa está aí. Vocês vão ler esse trecho e vão responder as atividades da página 21. Tá bom? Então aí, se vocês não entenderem, vocês dão uma lida desse daqui. Se não entenderem o texto de Madeleine Chauí, nós vamos esclarecer isso no nosso encontro. Então nós vamos ter um encontro aí para eu dar aula para vocês, para a gente conversar e esclarecer esses pontos aqui do livro. E aí vamos fazer esse plantão de tirar dúvidas, tudo bem? Mas Madeleine Chauí, ela considera coisas muito importantes aqui, ó, que a nossa liberdade, ela interfere na nossa humanização. O ser humano, ele tem condições de fazer o seu próprio caminho, tanto em nível coletivo como em nível individual, e a liberdade é para mudar o que não está bom, ou seja, para garantir que nós possamos viver humanamente. E essa liberdade já nos mostra que temos condições de sermos pessoas muito boas, uma sociedade também muito harmônica, mas temos que lutar por isso acontecer. Ou seja, nós temos essa liberdade para lutar, para mudar as coisas para melhor. Isso é bom. Ela vai falar da transformação também. A transformação, toda forma de luta por melhorias é uma forma justa. Quando nós lutamos por igualdade de direitos, pelo fim da discriminação, pelo fim do preconceito, isso são formas muito justas e que isso nos fazem pessoas melhores, garantem que as pessoas tenham condições de viver humanamente. Então é interessante vocês verem isso também. Tem um trecho que vai perguntar sobre quais as ações humanas que podem agir positivo ou negativamente no meio ambiente, vocês já sabem isso muito bem de cor. E aí na página 22 vocês vão ver um trecho aqui que é da música do Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser. Então vocês vão escutar essa música, ela é muito interessante, e aí vocês vão responder essas atividades também. Qualquer dúvida nós vamos ter o plantão para esclarecer na terça-feira, se eu não me engano, né? Vocês vão receber na segunda e na terça-feira vocês vão ter o plantão. Espero contar com vocês lá, e aí nós vamos ter algumas dúvidas para esclarecer quanto a isso e ver também o que vocês acharam das músicas. E vão me enviar essas respostas aí pelo WhatsApp. Então essas respostas onde tem as perguntas aqui no livro, vocês vão me responder, e aquilo que se eu colocar alguma coisa a mais no estudo dirigido, vocês vão responder no caderno e me enviar. Tudo bem? Ok? Então é isso, galera. Vamos escutar aqui um pouquinho dessa música do Engenheiros do Havaí, que vocês vão escutar também.
E todos escutem, por favor. Não faça somente lendo a letra, porque o bom tá em ouvir a música. É muito bom o Engenheiros do Havaí, inclusive, tá bom? Ó. Pam, 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 pam. Ihu! Engenheiros do Havaí. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que às vezes erram a direção. Ficou tão claro na escuridão. Estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, momento de embriaguez. Essa música é filosófica, sonhos que podemos ter. Pam, pam. Depois vocês me falam o que vocês acharam dela, tudo bem? Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.